Menor, Blue Lock lança e com exatamente um episódio, ele mostra que veio para ser um incrível anime de futebol, com uma pegada totalmente diferente de outro anime do gênero, destacando com todas as letras que não basta a bola ser sua amiga. O anime já começa apresentando nosso protagonista em um belo de um jogo, que é simplesmente um jogo decisivo que ia fazer ele chegar no Nacional ou não. No caso, ganhando, tamo junto. Perdemos, go next. E com toda a sua pedalada, ele dribla o perna de pau, como ele mesmo disse, e entrando na área, já certo de chutar pro gol, ele ouve o nosso amigo Tada pedindo a bola, que faz com que o nosso protagonista lembre que o futebol não é feito de um só jogador. E lembre-se disso porque aqui é onde a construção do anime começa. Ele passa a bola pro Tada, enquanto o Isagi pensada, agora vamos empatar. Antes de ele terminar a frase, ele erra o gol. E partindo desse erro, começa o contra-ataque do time inimigo e o anime nos apresenta mais um personagem chamado Kira, que sem perder tempo já corre pro gol e finaliza com um golaço. E logo o game termina. E enquanto uns comemoram, outros choram. Com o tempo vê um monte de repórter rodeando o Kira, elogiando e fazendo uma pergunta que era: você foi chamado para jogar o Sub-18, o que acha disso? E ele dá a famosa resposta de jogador, né? Estamos aí, graças a Deus, com mais um jogo, graças a Deus, mais uma vitória, graças a Deus. Estou focado no campeonato nacional, mas isso eu devo a Deus, graças a Deus e a meu time. Passando pro time perdedor, tá o treinador fazendo aquela famosa motivação pós-derrota. Falando que todo mundo no futuro ia olhar para aquela derrota e falar que não foi uma perda de tempo. Mas enquanto tava todo mundo se debulhando em lágrimas, Isagi tava assim. Pensando, não cara, somos só um time que perdeu e que não vai entrar no Nacional. Rapidamente o anime corta pro nosso protagonista pensativo e lembrando em quem ele se inspirou para jogar futebol. Pensando que o cara ainda tá no segundo ano, mas deixa pra lá, deixa pra lá. E que o sonho de ganhar a Copa não iria sair do papel. E com esse sentimento de tristeza, junta com o sentimento de arrependimento, e ele fala: e se eu não tivesse passado a bola? Aqui o anime frisa algo que contrasta com o que foi dito no começo, que é: e se eu fizesse tudo sozinho? O resultado não seria outro? E o anime nos mostra o resultado de uma pessoa triste, confusa com seus ideais, em pensamentos cíclicos, pensando: e se eu fizesse diferente? Passando o tempo com o nosso protagonista mais calmo, ele vai pra casa e os pais dele avisam que chegou uma carta da União Japonesa de Futebol e que na carta dizia que ele era um atleta certificado. Ele vai pra essa união e quem tava lá? Kira. Eles conversam ali na porta um pouquinho e o Asagi já acha que ele é gente boa. Assim que eles entram no prédio, já percebe que tem muita gente no pique Hunter x Hunter. E com pouco tempo chega nosso querido Ego Jinpachi, que foi contratado para lapidar as habilidades e os egos dos jogadores. E você já vai entender isso, você já vai entender isso. Ele dá uma breve explicação do que cada um veio fazer ali, mas resumidamente o último que ficar, no caso sobreviver, vai ser o melhor centroavante do mundo. Que assim que acaba a explicação, ele já discorda de tudo que foi falado, que as pessoas ali tinham um time especial e isso causava um pouco de desconforto nos jogadores. E aqui, meus queridos, começa o trabalho do Ego Jinpachi. O cara simplesmente fala: querem ir embora? Vai! Depois ele fala: vocês preferem ser craque de um simples time de escolinha do que ser o melhor do mundo? Percebe que nessa frase ele já tá mexendo com os sentimentos de cada um, com o ego de cada um. Depois ele pergunta: o que é futebol pra vocês? Força? Devoção? Jogar pelo time? Basicamente ele está jogando a prova do que cada jogador aprendeu até aquele momento, para que no final ele pudesse vender a ideia de quem faz mais gol é o melhor. Mas quem quer brincar de bola com os amiguinhos, lock off. Kira fica chateado com o que Jinpachi falou anteriormente da seleção, dizendo que o futebol atual deles era bem medíocre. Mas a resposta do Jinpachi ao Kira foi: mas esses seus ídolos nunca ganharam uma Copa, né? E ele continua a vender a ideia de que ser egoísta era o caminho, fazendo aquela famosa prova social, dando exemplo de pessoa que com certeza tinha algum peso para algum jogador ali, fazendo eles terem conflito com o que achava certo. E para finalizar a venda de toda a ideia egoísta, ele usa dos melhores gatilhos de venda, que é o da imaginação, justamente porque o cérebro não consegue diferenciar uma memória, uma imagem de um acontecimento real, ainda mais quando eles são tão bem detalhadas. Mas para o nosso protagonista foi bem real, com a única diferença que lhe faltou um pouco de egoísmo. E entendendo isso, Isagi foi o primeiro a tomar a decisão de ser o atacante mais egoísta. Mas antes de continuar, eu quero te pedir um favorzinho. Se você estiver gostando do vídeo até aqui, considere deixar o seu like.
Porque com o seu like, cara, o vídeo ele pega mais relevância e ele chega pra mais gente. E, mano, eu particularmente eu quero sim que o vídeo chegue pra mais gente. Então eu conto com essa ajuda, beleza? O anime continua com todo mundo já no local que leva o nome do anime. E todos são separados por salas. No caso do nosso protagonista é o Z. E nessa sala, nosso amigo Jinpachi começa a explicar como funciona o rank de cada um. Porém, é bem simples de entender. Se tu é o número 1, tu é o primeiro. Se tu tá no 50, tu é o 50º. Porém, nosso protagonista percebe que ele é muito lixo porque ele tava em penúltimo. Porém, foi explicado que o rank pode aumentar com base aos treinos e a competição. E que os 5 melhores poderão jogar incondicionalmente. Mas só depois de 6 meses. Que eu fiquei... Caraca, mano. Isso é muito tempo. Só que a melhor coisa é que cada um desses 5 poderão ser registrados para ser centroavante da Copa. E depois do empate, dá uma incentivada nos jogadores, dizendo que caso eles perderem aqui no Blue Lock, eles poderiam dar adeus à Copa. Sem pressão. Graças a Deus. O teste começa pelo número 300 por ele ser o pior. Ele corre atrás dos outros integrantes, tentando chutar a bola, mas ele erra todo mundo. Até que a bola para do lado do Bachira e meio acordado, meio dormindo, ele dá um chute no menor e eu fiquei, Oxi, que isso, cara? Após isso, chega nosso senhor certinho, que na hora que foi dar um sermão no Bachira, toma uma bolada que deixa ele boladaço. E percebemos que a principal habilidade desse cara é a força. Que, meu amigo, que chutão que ele deu no nosso protagonista. E automaticamente já entra em desespero achando que tudo ia acabar ali, pá, coisa e tal, que não ia ter mais jeito. Mas uma chance aparece com o Igarashi no chão. Mas falando sério, eu não entendi o porquê que ele ficou no chão. Eu não sei se foi cãibra ou alguma coisa do tipo. Só sei que ele ficou no chão e depois o cara subiu nele. E particularmente... não entendi. E com vários pensamentos passando na cabeça do Isagi, falando: se eu ganhar, outro tem que perder. Se realizar meu sonho é perceber que o sonho de outra pessoa não será realizado. E mano, ali ele viu que real é ser egoísta. Porém, no meio do chute, ele para e fica pensando: se eu não mudar, as coisas não mudarão. Se eu não fizer diferente, as coisas ficarão assim pra sempre. Se eu não vencer alguém que é melhor do que eu, nada mudará. E com uma animação linda, Bachira rouba a bola do nosso protagonista e eu friso. Com uma animação linda, Bachira tenta, digamos, queimar o Kira. Com uma tentativa falha de chute na cabeça, a bola volta pro Isagi enquanto ele pensava o cara mais forte. E mano, nesse jogo de YouTube eu não posso jogar sozinho. Então conta com o seu like e inscrição, porque você e mais um vai fazer esse canal chegar a lugares que nem eu mesmo imagino. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.